Com mais uma reunião do Copom mantendo a Selic fixa, muita gente está começando a se perguntar quando que ela vai começar a cair. E, mais importante, como que isso vai afetar os seus investimentos. Fica comigo até o final aqui, que eu vou explicar tudo certinho, além de te dar as dicas de onde estão as oportunidades no momento. Bora lá! Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é Raul Maerrara e sejam bem-vindos ao Se Contente com Muito. Pessoal, há um tempinho atrás já rolou aí a reunião do Copom, onde se manteve mais uma vez a nossa taxa de juros básica travada em 13,75%. Porém, se tem tido muita especulação, se tem tido muita conversa de que ela está prestes a cair, o que levanta várias dúvidas como: meus investimentos da renda fixa vão render menos? Devo tirar todo o meu dinheiro da renda fixa? Qual é o melhor lugar para investir agora? E pode ficar tranquilo que eu vou responder tudo isso aqui. Só antes de eu começar, eu gostaria de dizer, pessoal, que recentemente eu tenho postado bastante shorts aqui no YouTube, que são aqueles vídeos verticais um pouquinho mais curtos, tipo TikTok ou Reels no Instagram, onde eu trago vários tipos de conteúdo, muitas vezes de maneira aí até mais descontraída, para não ficar aquele negócio chato no aprendizado. Então, se te interessar, se você gosta desse tipo de conteúdo mais rápido ou até mesmo mais descontraído, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal para que vocês comecem a receber as notificações sempre que eu postar esse tipo de vídeo, beleza? Agora vamos lá. Para começar, pessoal, vamos falar primeiro aqui do porquê se tem dito que a Selic tá para cair. Bom, algum dos principais motivos na diminuição da taxa de juros, pessoal, é justamente a desaceleração da economia e o controle da inflação. E isso acontece como? Quando a taxa de juros está lá em cima, empréstimos bancários também acabam ficando mais caros. Ou seja, os bancos cobram mais juros para emprestar dinheiro para a população. Isso porque começa a valer mais a pena para o banco pegar esse dinheiro e investir em títulos do governo, por exemplo, a emprestar ele a taxas mais baixas. Claro que eles ainda emprestam, eles ainda fazem empréstimos, mas cobram mais por isso. E isso faz com que pessoas financiem menos casas, menos carros e também peçam menos empréstimos, o que gera um efeito bola de neve. Para você entender melhor, vamos pensar um pouco no dono da concessionária, por exemplo. Ele está vendendo menos carro e, consequentemente, então, ele gasta menos na padaria, ele gasta menos no barbeiro e ele gasta menos no mercado. E, consequentemente, também, o barbeiro acaba gastando menos, o dono da padaria, o dono do mercado. Tudo isso resulta na diminuição do consumo da população no geral, fazendo com que a demanda também diminua e, consequentemente, por regra, os preços também diminuam, resultando assim no controle da inflação. E o que vem acontecendo é que a inflação já tem mostrado aí alguns sinais de controle e queda nesses últimos meses, o que já é um sinal aí para que a Selic comece a cair. Além disso, se a gente olhar o relatório Focus, que é uma projeção feita por vários especialistas de alguns índices aí da economia, podemos ver que o esperado para o final de 2023 da Selic é de 12,5%. Ou seja, é muito provável que a Selic comece a cair esse ano. E agora que vocês entenderam o porquê dela tá caindo, a pergunta que vem a seguir é: como que a queda da Selic vai influenciar nos seus investimentos? Bom, começando pelo mais simples, como a gente já sabe aqui, a taxa de juros ela influencia diretamente no rendimento dos seus investimentos da renda fixa, principalmente nos pós-fixados. Então, por exemplo, um investimento de 100% do CDI em uma época onde a Selic está a 13,75% e o CDI a 13,65%, tem um rendimento anual bruto de 13,65%. Porém, esse mesmo investimento
Em uma época aí que a Selic está a 10%, por exemplo, e o CDI a 9,90%, ele rende somente 9,90%, ou seja, bem menos. Além disso, a Selic também influencia indiretamente tanto os títulos pré-fixados como os híbridos. Isso porque a atratividade dos títulos, elas têm que ter um equilíbrio aí, eles têm que ser parecidos. Numa época que os pós-fixados estão pagando 10% ao ano, dificilmente você vai achar nessa mesma época um pré-fixado pagando 15%. Portanto, quanto maior a taxa Selic, maior o seu rendimento nos investimentos da renda fixa e vice-versa. Então já que a Selic vai começar a cair, tá na hora de tirar todo o meu dinheiro da renda fixa. Não necessariamente, tá, pessoal? Se a gente der uma olhada de novo aí no relatório Focus, a gente vai ver que essa queda ela não vai ser abrupta, ela não vai ser do nada. Tanto que a expectativa dela para o final de 2024 é de 10% e para o final de 2025 de 9%. Claro que quanto mais longe essa projeção, quanto mais lá na frente se olha, menos precisa é a estimativa. Pensando aí, por exemplo, no final de 2025. Mas a gente acaba tendo uma noção aí, pelo menos da velocidade com que a Selic vai cair. Portanto, por mais que ela comece a cair nos próximos meses, essa queda ela vai ser bem gradual, o que ainda torna os investimentos da renda fixa muito interessantes, principalmente os pré-fixados, onde você consegue aí travar uma boa rentabilidade por um longo período de tempo. Portanto, não estranhem se vocês virem aí num futuro próximo corretoras oferecendo investimentos aí de 120% do CDI, 130% ou até 140% do CDI. Porque, como eu falei, já é esperado uma queda da Selic e do CDI. A gente tem que lembrar que 100% de 13,75% é mais rendimento, rende mais do que 130% de 10%, por exemplo. Mas isso também significa que você tem que pegar todo o seu dinheiro e deixar para sempre lá na renda fixa? Também não necessariamente. Claro, se você tiver o perfil aí super conservador, não suporta, não consegue nem escutar de ação ou fundo imobiliário sem acabar surtando, não tem problema nenhum você se manter na renda fixa, nada paga sua paz de espírito. Porém, se você visa grandes ganhos a longo prazo e a construção de um patrimônio de qualidade, um fator muito importante a se levar em consideração é a diversificação da sua carteira. Como eu falei, a Selic ela não vai ficar lá no teto para sempre, tá? Nos 2 dígitos. Mesmo no Brasil, a gente tendo aí um histórico de alta taxa de juros, há menos de 2 anos atrás, a gente estava com ela a 2%. É bem improvável que a gente volte nesse patamar de 2%? É sim bem provável, mas não impossível. E nesses períodos, a renda fixa ela acaba rendendo bem pouco. Mas, por um acaso, pessoal, o que rola aí? O que acontece com a renda variável em períodos de alta e baixa da Selic? Com uma Selic baixa, como eu disse agora há pouco, pessoal, a economia ela tá quente, tá todo mundo pedindo empréstimo mais barato e tá todo mundo comprando as coisas, o que consequentemente aumenta o faturamento e lucro das empresas e que também resulta na valorização das suas ações. Além disso, com a renda fixa pagando bem pouco, as pessoas, para ir atrás aí de melhores rentabilidades, começam a se aventurar mais no mundo das ações e nos fundos imobiliários. Ou seja, elas começam a investir mais na renda variável, o que também aumenta o valor das ações e dos FIIs. E esses 2 fatores juntos fazem com que, em épocas de Selic baixa, que o IFIX e o Ibovespa, que são os índices dos fundos imobiliários e das ações, disparem. Isso ocorreu claramente nos últimos ciclos da Selic e tem um histórico bem comprovado. Então, pensando aí na situação inversa, um cenário onde a Selic está lá em cima, a economia está super fria e desacelerada e a renda fixa está pagando super bem, que é o nosso caso atualmente. O que acontece com a renda variável? Exatamente, ela despenca,
que é o que a gente tem visto aí na prática nos últimos 2 anos de alta da Selic. Quem investe na renda variável sabe do que eu tô falando. E então, a situação que a gente se encontra é de uma Selic alta que está prestes a cair, o que representa, pessoal, uma ótima oportunidade de entrada na renda variável. Isso porque, com o Ibovespa e o IFIX lá embaixo, a gente acaba tendo aí ações de ótimas empresas e cotas de ótimos fundos imobiliários com o preço lá embaixo devido ao ciclo da Selic. E como conhecemos o ciclo, a gente sabe que a partir do momento que a taxa Selic começar a cair, a bolsa ela vai começar a subir também, o que representa aí possíveis ganhos de valorização dos seus ativos. E eu digo possíveis porque nada é garantido no mundo dos investimentos, tá, pessoal? Pode acontecer aí, por exemplo, de uma empresa começar a despencar com a queda da Selic, é normal. E por isso você tem que escolher seus fundos imobiliários e suas ações muito bem. Nada é garantido, porém o histórico mostra pra gente que a tendência é sim da bolsa se valorizar no geral. Ah, então é isso. O esquema agora é tirar tudo da renda fixa e colocar na renda variável. Também não, pessoal. Não se desesperem e fiquem aí correndo atrás de melhores rentabilidades, ok? Como foi dito, o processo de queda da Selic, ele vai ser bem lento aí nos próximos meses e até mesmo nos próximos anos, fazendo com que a renda fixa ainda pague super bem. Então vão com calma, principalmente se vocês nunca botaram o pé na renda variável. Meu conselho é não sair tirando dinheiro dos seus investimentos, dos seus títulos da renda fixa e sair alocando por aí, tá? Deixa eles lá bonitinho até o vencimento deles e vai pensando nos seus próximos aportes. Vai modificando onde você vai investir o dinheiro que você vai ganhar nos próximos meses. Isso de acordo com o que você achar interessante. No final, o importante é, independente de onde a gente está no ciclo da Selic, que você tenha calma e mantenha uma carteira balanceada e diversificada. Isso com um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em caixa, ou em fundos, ou até mesmo em criptomoedas e por aí vai. Se for para resumir, estamos atualmente em um ponto crucial do ciclo da economia, onde a gente pode encontrar grandes oportunidades tanto na renda fixa, com bons títulos pré-fixados, por exemplo, quanto na renda variável, com ações de boas empresas e bons FIIs com desconto. Como eu gosto de falar, períodos de alta da Selic são os melhores para se ter dinheiro. Claro, é sempre bom em qualquer época ter dinheiro, né? Mas o que eu quero dizer é que nesses períodos a renda fixa tá pagando super bem e a renda variável apresenta ótimas oportunidades. Mas fala pra mim, o que você pretende fazer com seus investimentos em relação a tudo isso? Você vai continuar só na renda fixa mesmo porque se sente mais seguro lá ou vai arriscar botar um pouco aí do seu pé na renda variável? Conta pra mim aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!